Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das formas mais antigas de sabedoria. Uma que a gente usa todo dia, sabe? Mas que talvez a gente não entenda completamente. Vamos mergulhar juntos na lição do senso comum. Pensa rápido. O que vem à sua mente quando ouve a expressão senso comum? Um palpite? Uma intuição, talvez? Bom, a gente vai descobrir que é algo muito, mas muito mais profundo e essencial para a experiência humana. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar definindo o que é senso comum de verdade, depois vamos explorar sua ligação surpreendente com o sofrimento, em seguida, a gente entra na batalha histórica entre experiência e a razão pura. Celebra o retorno dessa sabedoria e, por fim, vê como ela está vivinha nos provérbios que a gente usa todo dia. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa desfazer um mal-entendido bem comum hoje em dia. Senso comum não é só uma opinião qualquer ou um palpite que a gente dá a corrente. A importância disso é tanta, mas tanta, que filósofos gigantes, como Sócrates, Platão e Aristóteles, dedicaram um tempo para estudar o assunto. Porque não é sobre um pensamento rápido, sabe? Tá ligado à experiência acumulada ao longo de muitas e muitas gerações. Agora, a gente chega no coração da coisa, naquilo que realmente define o senso comum. E a resposta pode ser um pouco surpreendente. Tudo começa com a nossa capacidade de sentir e de pensar sobre o sofrimento. É isso. O senso comum é o conhecimento que brota da consciência de que nós somos falíveis, de que a nossa vida tem um fim e que a dor faz parte do caminho. É essa percepção que nos diferencia e que nos ensina a navegar pela existência. E qual é o objetivo dessa sabedoria toda? O equilíbrio. Ela nos ensina a não sermos guiados só pelas emoções, mas também a não confiar cegamente numa razão que está desconectada da vida real. A ideia é harmonizar a mente e o coração. Mas, olha, essa busca pelo equilíbrio nem sempre foi valorizada. A história do pensamento ocidental pode ser vista como um grande conflito, uma briga mesmo, entre a razão pura e a sabedoria que vem da experiência. Essa linha do tempo mostra uma jornada fascinante. Lá na antiguidade, o senso comum era supervalorizado, era visto como sabedoria prática. Só que a partir do século XVII, a ciência moderna começou a olhar para ele como algo meio impreciso, sem rigor. Foi só lá no século XX que o seu valor foi redescoberto. Aqui a gente viu o conflito de forma bem clara. De um lado, o senso comum, que se baseia na tradição e nos guia para o equilíbrio, com virtudes como a prudência. Do outro, o senso científico, que foca na crítica e no rigor para alcançar o progresso. São duas visões de mundo bem diferentes. E o que acontece quando a razão se desconecta totalmente da experiência humana? O pintor espanhol Goya nos deu uma resposta poderosa. O sonho da razão produz monstros. Uma razão sem o pé no chão da experiência pode nos levar para lugares bem sombrios. Felizmente, depois de ser meio deixado de lado, o século XX viu um movimento para resgatar o sentido original e profundo do senso comum. Pensadores como Heidegger, Gadamer e Chesterton argumentaram que a modernidade tinha perdido algo muito precioso. Eles começaram um movimento para reavaliar a importância da experiência histórica e da sabedoria tradicional para a gente ter uma vida plena. E onde a gente encontra essa sabedoria no nosso dia a dia? Nos provérbios. Eles são como pequenas pílulas de senso comum que foram destiladas ao longo de séculos. Vamos começar com um clássico, né? Mas o que essa sabedoria popular realmente nos ensina sobre como tomar decisões? O ponto principal aqui é a virtude da prudência. O provérbio nos ensina a valorizar aquilo que é real, que é seguro, em vez de arriscar tudo por uma promessa que pode não se concretizar. É a experiência nos dizendo para ter um pouco de cautela. Esse provérbio fala diretamente sobre o poder que uma experiência marcante tem e como ela molda o nosso jeito de agir no futuro. Aqui, a gente vê a sabedoria que nasce direto do sofrimento. Uma experiência dolorosa nos ensina a ter um cuidado extremo para não repetir o mesmo erro. A experiência, nesse caso, se torna uma professora implacável, mas muito eficaz. E este último provérbio, o que será que ele nos ensina sobre como alcançar nossos objetivos? Ele nos ensina sobre a virtude da paciência. O senso comum nos diz que o sucesso que dura não vem de grandes saltos, mas do esforço constante, pequeno e diário. É a valorização do processo. No final das contas, os provérbios são isso. Guias práticos que nasceram da experiência coletiva de muita gente e que nos ajudam a viver com mais sabedoria, evitando tanto a impulsividade das emoções quanto os perigos de uma razão sem limites.
Então, depois dessa jornada toda entre a razão e a experiência, qual é a lição final que a gente pode levar para a nossa vida? O ponto fundamental é este. Não se trata de uma guerra onde um lado tem que vencer. A vida exige que a gente use tanto a nossa capacidade de raciocinar, quanto a sabedoria que vem das nossas experiências, dos nossos erros e até do nosso sofrimento. A sabedoria de verdade está na harmonia entre os dois. E para encerrar, fica uma reflexão. Em que momentos da vida a nossa razão, com todos os seus planos e ambições, deveria parar um pouquinho para escutar aquela voz mais antiga e prudente da experiência? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente levar para pensar.